O objetivo deste vídeo é nós entendermos a equação que o Hidrosum-D discretiza para modelar o transporte de água no solo. Nós vamos falar algumas coisas sobre o porquê que esta equação precisa ser discretizada, para depois ser integrada numericamente para que seja possível calcular conteúdo de água no solo e densidade de fluxo ou fluxo de água no solo. É importante que alguns conhecimentos já sejam de domínio dos estudantes, como os potenciais, os gradientes, a própria densidade de fluxo, conteúdo volumétrico de água, a condutividade hidráulica, equação de Darcy-Buckingham e conceitos de derivada e integral. Nesse slide a gente está vendo algumas equações. A equação 1 é a equação da continuidade para o fluxo de água em uma direção, e a equação 2 é a equação que o Hidros usa para modelar transporte de água no solo. Equação 2 é igual à equação 1, em que o segundo membro está expresso em termos da equação de Darcy-Buckingham, e que nela o gradiente gravitacional está expresso pelo cosseno de alfa, que é a maneira como ele é calculado. Na equação 2 há também o termo S, que representa quanto de variação adicional no conteúdo de água seria decorrente da extração de água pelas plantas. Nesse vídeo, o termo S não será discutido, porque o foco da discussão é nos demais termos da equação. Importante destacar que a equação 1 é uma lei e que a equação 2 é uma outra forma da mesma lei. Essas leis elas estabelecem que a variação instantânea do conteúdo de água no tempo é o oposto da variação instantânea da densidade de fluxo no espaço. Esse slide ele é suplementar, depois vocês pausem o vídeo e observem como o gradiente gravitacional é calculado em função do ângulo alfa. Então vamos analisar o que significa este primeiro membro da equação. Imaginem apenas uma posição, ou seja, um ponto no perfil do solo em que nesse ponto o conteúdo de água tenha sido medido em diferentes instantes de tempo. Para saber a variação do conteúdo de água no tempo, é preciso calcular os conhecidos ΔY, ΔX, que nesse caso o Y é representado pelo conteúdo de água e o x está representado pelo tempo. Vejam que podemos calcular ΔY, ΔX usando qualquer ΔX, mas somente quando o ΔX tender a zero é que a variação deixa de ser discreta e passa a ser instantânea. E a variação instantânea, ela existe para qualquer ponto desta curva, não somente para esses pontos destacados aqui. E ela está representada por esta curva aqui da direita. Então, a figura da esquerda mostra a relação do conteúdo de água com o tempo, e a figura da direita mostra a variação do conteúdo de água no tempo ao longo do tempo. E este raciocínio que nós fizemos aqui se aplica para qualquer ponto do perfil de solo. Agora vamos ver o que significa o segundo membro da equação. Vamos primeiro eliminar dúvidas sobre conceito de fluxo. Nessa animação, nós estamos vendo fluxo. Percebam que o fluxo é um evento de movimento de água no tempo. Está havendo movimento de água e o tempo está passando. Isso é fluxo. Agora vamos olhar para valores instantâneos de fluxo, ou seja, o tempo para e a gente observa os valores de densidade de fluxo. Percebam que o tempo parou e agora nós vamos
observar valores de densidade de fluxo. A largura deste objeto representa a magnitude da densidade de fluxo. Então, a magnitude é maior no centro deste objeto e diminui em direção às extremidades. Vejam que nesse instante de tempo não existe mudança da densidade de fluxo ao longo do perfil. O que existe é diferença de magnitude. Quando nós trocamos o olhar de uma posição para outra, não está acontecendo mudança de conteúdo de água. O que está acontecendo é que a gente está olhando para um valor diferente de densidade de fluxo. Agora vamos olhar valores instantâneos de fluxo de uma maneira que estamos mais acostumados a olhar relações no plano cartesiano. Esta figura mostra a relação da densidade de fluxo instantâneo em relação a x. Se calcularmos ΔQ, ΔX, com ΔX tendendo a zero, como fizemos antes no caso do conteúdo de água, então nós vamos ter a variação instantânea da densidade de fluxo em relação a x, ou seja, como é a diferenciação da densidade de fluxo em relação a x. A figura da direita mostra que a diferenciação instantânea da densidade de fluxo em relação a x é positiva e constante em um intervalo de x, é nula no próximo intervalo e no intervalo seguinte é negativa e constante. Então, o segundo membro das equações mostra a variação instantânea da densidade de fluxo em relação a x ou a diferenciação instantânea da densidade de fluxo em relação a x. Então, essa equação ela expressa a lei que determina que a variação instantânea temporal do conteúdo de água é igual ao inverso da variação instantânea espacial da densidade de fluxo. E como calcular, então, conteúdo de água e densidade de fluxo? O cálculo tem que ser feito via integração desta equação diferencial. Porém, esta equação só tem solução analítica, ou seja, integração analítica para casos bem particulares, e a solução é fazer a integração numérica. E para isso, essa equação tem que ser apresentada na forma discreta. E a forma discreta apresentada aqui para essa equação é só o pontapé inicial da discretização. A discretização ela prossegue até explicitar todos os elementos, como a gente observa para esta segunda equação. Importante destacar que mesmo expressas na forma discreta, estas equações continuam significando a mesma coisa, ou seja, estão representando a mesma lei. Na discretização desaparece a perspectiva de variações instantâneas, que, como nós vimos anteriormente, nós somos obrigados a usar, por exemplo, duas posições no espaço e em dois instantes de tempo, usando elementos de volume discretos. É mais fácil enxergar as informações no espaço e no tempo, mas isso implica em intervalos de perda de informação. Se perde toda a informação dentro dos intervalos de tempo e dos intervalos de espaço em que são observadas as variáveis conteúdo de água e densidade de fluxo. Essa figura é para a gente apenas ter uma noção de discretização, espaço e tempo. Vejam que para um mesmo elemento de volume haverá duas posições no espaço em dois instantes de tempo. Quanto menores
os intervalos de tempo e espaço, menor é a perda de informação e menores os erros de cálculo. Mas isso exige muito mais trabalho computacional. Depois, ao usarmos o Hydros, a gente vai ver como é a discretização, espaço-tempo na solução numérica. Esse slide também é suplementar. Depois vocês pausem o vídeo e observem as relações de densidade de fluxo com conteúdo de água e as relações da variação espacial do fluxo com a variação temporal do conteúdo de água. Nesse slide, a gente observa relações entre variação espacial da densidade de fluxo e variação temporal do conteúdo de água em situações reais de fluxo de água no solo. Lembrando que as variações são opostas e só serão iguais quando ambas forem zero. Quando predomina a infiltração, entra mais água do que sai, portanto, a variação temporal do conteúdo de água é maior que zero e a variação espacial da densidade de fluxo é menor do que zero. Quando predomina a drenagem, sai mais água do que entra. Nesse caso, a variação temporal do conteúdo de água é negativa e a variação espacial da densidade de fluxo é positiva. Durante o fluxo de água para determinação da condutividade hidráulica em laboratório, a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai da amostra. Então, a variação temporal do conteúdo de água na amostra é zero e a variação espacial da densidade de fluxo também é zero. E para finalizarmos, vemos aqui a interface gráfica do Hydros, onde vamos definir quantos elementos de volume terá o solo no qual faremos as simulações. Cada um destes traços representa um nó, que geralmente é a posição central de cada elemento de volume, mas isso é assunto para um próximo vídeo.